Estou aqui no restaurante Parque, onde encontrei um amigo com quem já falei numa chega de touros ali no Vilar. Como é que se chama? João Maria do Rossal. José Maria do Rossal. Já me disse naquela altura que era assim conhecido. José Maria do Rossal. O senhor sempre lidou com gado? Toda a vida. Toda a vida. Já levei para o meu pai. Qual era a raça de gado existente no Rossal nos anos 50, conhecida por si? Na altura era a raça paivota. Era a raça paivota. Qual é a diferença entre a raça paivota e a arauquesa? Da pele? Era uma vaca resistente para trabalho, uma vaca mais pequena, mas era a própria da Serra do Montemuro. Mais tarde arranjaram a raça arauquesa, que é a mesma, só que mais maior. Até puseram a purificar para a raça mais bonita, a prémios, que não havia nada de prémios antigamente. Claro. Era vacas de trabalho, vacas que criassem bem, era... Portanto, diga-me as características, era amarela, mais pequena, e o pelo? Era mais... O pelo mais robusto, mais grosso, mais comprido. Mais agreste? Mais agreste. Ficava a vida toda na serra e é mais frio. Portanto, estava adaptada mais à serra, não é verdade? Exatamente. E ao trabalho. Depois, essa vaca começou a desaparecer agora nos anos 80, primeiro com a imigração. Tá. E depois? Depois começaram a arranjar outra raça. As taurinas? Começaram a precisar tanto de vaca de trabalho, começou a haver a evolução dos tratores. Trator para labrar, já não sabe muitas vacas. Mas o quê? Começaram a investir nas taurinas, davam mais leite, era diferente. Muito bem. Eu lembro-me bem de Cujó, que era também esse gado, que nos caminhos inclinados, às vezes eles rompiam bem as unhas e chegavam até a ajoelhar-se para puxar o carro. Já chegaram a ser ferradas com canelos para não darem cabo dos cascos. Ora, muito bem, mas essas vacas que tinham os tais canelos, que usou a palavra correta, era só para os terrenos planos, porque se nós puséssemos canelos aí nos caminhos de picão e tudo mais, daquelas pedras Era mais difícil de eram patins. firmar, exatamente. Eram patins, não é? Exatamente. Muito bem. Eu agradeço-lhe a sua informação, sobretudo aquela que diz respeito à raça paivota dos anos 50. Aliás, era o gado mais abatido aqui no nosso matador, o gado paivota. É diferente um pouco, mas a arauquesa foi tirada da paivota. É uma raça mais aperfeiçoada, mas foi tirada da paivota. Era a vaca paivota. Muito bem. Estou-lhe agradecido por essa sua informação, pois também é essa a minha ideia e é isso que eu vou defender por escrito. Apesar de saber que, contrariamente ao que nós pensamos que lidamos com esse gado, dizem para aí nos livros, na internet, que o gado paivoto é que depende do arauquês. Mentira. O arauquês é que depende do paivoto. Porque antes não havia arauquês, era paivoto. Perdendo o nome por fundarem arauquês. E de resto paivoto está em extinção. Está. Sobre os pastos. Porque é que havia a vaca paivota? Sim. Porque era adaptada à Serra do Montemuro. E Era a Serra da Freita. Guaramulo. Era onde existia a vaca dessa raça. Mais tarde implantaram a nova raça da arauquesa. Elas não podem andar o inverno todo na serra, que a maioria delas no rio não estão adaptadas para isso. Elas estão para estar encarceradas, a comer feno, a comer palha, estão ali. Por isso é que a raça paivota acabou. Começaram a evoluir. Um labrador hoje só tem 40 vacas. Antes um labrador para ter 5, sabe Deus, que era preciso trabalhar, porque eles tinham que ter pasto. Mas era uma vaca resistente. Ia para a serra, dava-se uma voltinha numa lameira e estava para o mato, para o monte, para a serra do Montemuro. Nós na minha terra chamamos a Betoca. Exato, ela Onde andavam 300 ovelhas e andavam lá 300 vacas, mas comiam orgueira, comiam sargaço, pastavam. Quando havia mais erva, deixavam o mato e pastavam erva. Era uma raça pura para a serra. E as outras não, as outras é passarem encarceradas no... Comem o copo, porque estão fechadas. Elas não têm alternativa. acabou A raça paivota e foi o ser de milhares de seres humanos, milhares. Um chefe de família
criava 5, 6, 7 filhos à custa de quê? Da raça Paiva, que era dali, que saía algum dinheirinho, que labravam os terrenos, cultivavam tudo à custa das vacas, tinham um bocadinho de leite, tinham um jarrinho e era assim. E vendiam os vitelos, faziam dinheiro com os vitelos. Perfeitamente, perfeitamente. Já agora só uma curiosidade. O senhor algum dia, como serrano, ferrou dentro de um bife? Era bom, criava-se um porquinho na loja para gasto de casa. A carne era toda para a velha, para o cozinho, para ir para o porco. Nós queríamos centenas de vitelos, nunca matemos muito. Nunca ferrou dentro de um bife? Difícil, não podia. Pois. Era para o sustento da casa. Nem o meu amigo, nem eu. Agora mais tarde já Pois, mais tarde. começou a evoluir, isto foi para melhor um pouco e já comia um bocadinho de vitela. Até mesmo da minha. Mandava matar um vitelo e ficava com metade para mim. Já foi melhor, já foi melhor. Muito bem. O senhor é um livro aberto e é consigo que eu aprendo. Às vezes eu deixo de ser professor para ser aluno. E o senhor hoje foi o meu professor. Você é o professor Abílio, eu não. Disse-me que era pequeno e foi com a mão da sua mãe para a serra com as vacas. Era verdade? Completamente. Que idade é que tinha nessa altura? Na altura eu tinha 6 anos, a minha mãe levava-me a minha para a mão e já levava o outro na barriga. Nós éramos 2 em 2 anos, aquilo era. Olha, E a partir daí começamos a evoluir, subíamos um pouquinho na idade, acabar para Centeio. ora, isso mesmo. Nós cavávamos para Centeio, em casa do meu pai, o tio Vili Grosão, cavámos para Centeio para 200 alqueires. 200 alqueires. Está a ver? E cavadas, nessas tapadas, onde o jardim. Sim, sim, sim. Hoje é o fogo. Mas nós cavávamos. Pois são as silvas. Cavávamos gestas, toios, sargaços, lenha. Tirámos a lenha que servia para gasto de casa e o resto era feito um balado em volta. Nunca houve incêndios na volta. Claro. Não houve incêndios e nós chegávamos o lume propositadamente para queimar o que lá estava, mas não deixámos a ver aquilo que não estava acabado. Muito bem. Para fazer Centeio. Na altura certa vinha para as eiras, malhavas, Centeio para a caixa. O meu pai dizia, tenho farinha em casa, tenho lenha para queimar, tenho ferro para as vacas, pode vir a nevar. Estavam 15 dias, 3 semanas a nevar e as vacas na loja e nós tínhamos preparados para tudo. Tinha palho para isso. Tudo, era feno no palheiro, Centeio, moía-se durante o inverno, temos lá 5 moinhos, hoje no moio, já não se moia há 10 anos ou mais. A farinha para o roção, para manter 300 pessoas, era toda moída lá nos moinhos da aldeia, do Rio Balsemão. Muito bem. Foi água do Rio Balsemão. Muito bem. E outra coisa, nós, como era tanta na cidade, nem havia vacas para estrumar os terrenos todos, as senhoras davam uma estruma dela que se fazia, davam um ano Centeio e no ano seguinte não se punha estrumo, davam milho. Ah, boa. Era de folha, era no 100 anos não. Chamava-se a folha, exatamente. Mas havia muito mais centeio que milho. E depois de perimalhar aquele Centeio todo. Só que o meu pai era um matador de porcos, e andava todo o inverno a matar porcos e não recebia indução. E então depois as pessoas estavam com que tinham que ir Ajudavam. para a malha, porque a malha era em troca. Mas muita gente não queria ir para a nossa malha, que o meu pai andava a malhar das 6 da manhã até às 4 da tarde. E havia labradores, tinham um carro a dois, aquilo era rápido. Porque teve ele, para a malha teve ele, que demora muito tempo, mas depois o meu pai ia matar porcos. Então era em troca, tinha que ser. Pois, Não é fácil. era a permuta. Mas eu queria aceitar. A maior produção de cereais era o centeio. Mas na altura, que eu me lembro, as nossas terras de centeio eram labradas com aquele arado de pau. Uma seara acabada era uma coisa, era acabar, Exato, foi o que falou. coar, chegar ao lume, depois para era assim, depois era labrado fora de pau. As searas, tirámos o centeio e depois era de crua, era fora de ferro, labrar a caneira. E depois tinha que levar as travessas e era fora de pau. E depois a sementeira, era sempre fora de pau. Só se labrava uma vez fora de ferro que era de crua. Está bem. Chamavam assim. Sim. Estava de caneira. Sim. Hoje são 4 de abril de 2024. E este senhor do Roção, que sempre lidou com gado, acaba por dar uma lição daquela que não está nos livros, nem está na internet.